atuarial, a gente tem algumas, digamos assim, algumas desvantagens, né? Algumas críticas que podem ser refletidas, que podem ser pensadas, né? Por cada um de vocês no futuro profissional. Porque esse campo de atuação da orientação profissional vai caminhar muito, né, de mãos dadas com a abordagem teórica que você escolheu e que você irá escolher enquanto psicólogo clínico, certo? Então, você pode ser da área comportamental cognitivo, pode ser da área da psicanálise, da existencial humanista, da Gestalt, certo? Da sistêmica. Então, certamente, essa identificação profissional que vocês estão fazendo ao longo do curso de graduação de vocês vai contribuir para que vocês futuramente se interessem, né, por uma atuação mais voltada para a estatística do que para o modelo clínico, digamos assim. Aí você pode falar assim, Ivane, mas o modelo clínico, ele não contempla o uso de testes? Sim, pode contemplar o uso de testes, mas não é a maior ênfase. E assim, o teste, ele só é utilizado se for de extrema necessidade, né? No modelo atuarial estatístico, não. O teste é um instrumento. Não há possibilidade de você pensar numa abordagem atuarial estatística sem pensar no uso de teste, certo? No modelo clínico que eu vou começar a apresentar para vocês hoje, né, o contrário, existe a possibilidade de uso de teste? Sim, existe, mas é possível fazer essa orientação sem a testagem psicológica, tá? E aí a gente vai ver que essa abordagem, ela segue muito mais uma lógica clínica, né, de intervenção clínica, do que propriamente o uso do teste, né? Então, só para reforçar, o uso do teste no modelo clínico, ele é usado, né, somente se houver algum tipo de necessidade, por exemplo, se está se trabalhando algum conteúdo, né, através da narrativa, do orientando, através das reflexões feitas pelo orientando e orientador, e aí, se tem algumas dúvidas, então o orientador ele pode utilizar um teste projetivo, por exemplo, não precisa nem ser um teste psicométrico, pode usar um teste projetivo para poder identificar, enfim, algumas questões, mas isso não acontece com uma frequência assim muito grande, né? O uso realmente é muito mais limitado. Por quê? O objetivo, né, da abordagem clínica segue um outro olhar, né? Segue uma outra lógica, né? Então, a abordagem clínica, ela vai acreditar, ela vai pensar num modelo de orientação profissional pautado no autoconhecimento, pautado no desenvolvimento de uma carreira, né? E esse desenvolvimento de uma carreira, como a gente viu, né, no texto do capítulo 1, esse desenvolvimento ele se inicia, né, desde os primeiros anos de vida e se estende ao longo de todo o nosso ciclo vital, né? Então, esse modelo clínico vai ter toda digamos assim, uma dinâmica diferente daquelas que foram vistas até agora. Ivane, do que a gente foi visto até agora que a gente poderia aproveitar aqui na modalidade clínica? A abordagem informacional, que foi a primeira abordagem que a gente viu neste capítulo, nesse slide. Tá? Então, a abordagem informacional é uma forma de abordagem que digamos assim, ela cabe, né, em todos os outros modelos, né? Porque ela, como o próprio nome diz, ela é informativa, ela é informacional, né, acerca do mercado de trabalho, dos cursos, né, do contexto social, do contexto educacional e por aí vai, ok? Até agora, então, gente, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram comentar para a gente entrar efetivamente na modalidade clínica?
Bom, então, vamos lá. Modalidade clínica. Só um minuto, gente. Bom dia, Reivane. Só para você saber, eu tô aqui desde 10h22, tá? Ah, obrigada, Djalma. Não vi você entrando mesmo, não. Bom, gente, a modalidade clínica, ela foi desenvolvida por psicólogos argentinos, certo? O principal deles, a gente destaca o Rodolfo Boroslavski, mas também temos a Silvia Gilvan Wernstein, Ângela Lopes Bonelli e Marina Miller, certo? E aí, o que que acontece, né, com essa abordagem, com essa modalidade clínica? Ela parte, né, os psicólogos que seguem essa modalidade partem do princípio que o sujeito, o indivíduo, ele é capaz de chegar a uma decisão profissional, ou seja, a uma escolha de carreira, uma escolha profissional, desde que consiga assumir e compreender a situação que enfrenta. E também que ele elabore as ansiedades e conflitos vinculados a essa escolha, vinculados a essa decisão. Então, vejam, a modalidade clínica parte do princípio que o processo de decisão, o processo de escolha profissional, ele é atravessado, né, por questões outras, né, questões emocionais, dos relacionamentos interpessoais, que estão, de alguma forma, implicados, né, nessa dificuldade do sujeito escolher. Aí você me pergunta assim, Rivane, mas que coisas são essas? Né? Que influências são essas? Gente, podem ser influências construídas, desenvolvidas desde a nossa mais tenra idade, né? Relações afetivas, né, com os pais, com pessoas próximas, significativas, né? Vivências, experiências que essa criança passou ao longo do seu desenvolvimento, né? Todas essas vivências, todas essas experiências vão contribuir para a construção da identidade pessoal do sujeito, certo? E o Boroslavski, ele enfatiza muito isso, né? A construção da nossa identidade enquanto pessoas, enquanto sujeitos no mundo, certo? É uma construção que é influenciada por todos esses fatores, né? Pelos fatores sociais, pelos fatores da família, pelas construções sociohistóricas, certo? E isso vai formando a nossa identidade enquanto pessoas. Paralelamente a isso, a nossa identidade profissional também vai se formando. Rivane, mas você está falando que desde criança, desde cedo, a criança começa a fazer escolhas profissionais? Não, não profissionais. Mas ela começa a aprender, a ter a possibilidade de fazer escolhas, né? Então, muitas vezes, ao longo desse desenvolvimento, a criança, o adolescente, né, todos nós passamos por situações que podem não ter sido muito bem resolvidas pelos nossos processos cognitivos, né, nossos processos de desenvolvimento emocional, certo? Então, a gente pode partir aí para uma análise do desenvolvimento infantil segundo Freud, desenvolvimento infantil segundo Piaget, ou desenvolvimento infantil segundo Vygotsky. Enfim, isso vai de acordo, essa escolha, né, de vocês vai de acordo com as identificações, com os modelos teóricos que vocês identificam, ok?
de modo geral, essa modalidade clínica, ela segue, né, uma influência da psicanálise. Essa modalidade clínica de orientação profissional não é exclusivamente psicanalítica, certo? Mas ela, na sua origem, tem uma ênfase da psicanálise, ok? Tanto que vocês vão perceber, né, alguns termos que são usados especificamente na psicanálise, ok? Mas isso não impede de que esse modelo clínico também seja utilizado, por exemplo, uma pessoa que se identifique com a Gestalt, com o existencial humanismo, né, com o junguiano e por aí vai, tá? Até mesmo com a comportamental cognitiva, tá, gente? Embora, né, muitas pessoas considerem a terapia comportamental cognitiva muito mais, digamos assim, pragmática, muito mais objetiva, né? Ela não é tão breve assim quanto a maioria das pessoas costumam achar, tá? Ela pode também ter aí uma durabilidade muito grande. Então, isso também é um modelo clínico, tá? Então, a ideia é que o sujeito que procura, né, um psicólogo para fazer orientação profissional, ele vai trabalhar com a ideia de que é importante que o sujeito se responsabilize, que ele assuma e compreenda a situação que ele está enfrentando, né? Então, esse é um primeiro passo. Então, e isso é um primeiro passo, ao mesmo tempo que é um primeiro passo, é um passo muito difícil de ser dado, né? Porque, geralmente, né, nós temos a tendência a atribuir os nossos erros, os nossos fracassos a um agente externo, né, gente? Isso a psicologia social explica muito bem, né? Então, nós temos essa tendência. Então, assumir, né, compreender a situação, né, de conflito, de que há alguma coisa ali que também requer uma implicação dele, né, daquela pessoa que está procurando, isso é um passo, assim, gigantesco, certo? Porque, na maior parte das vezes, o que a gente vê é uma espécie de negação, né? Uma negação de que aquele problema é dele, que a dificuldade é dele, que é possível que ele também contribua para algumas questões que estão ali afligindo ele, certo? Então, é importante que se faça um trabalho psicoeducativo, né, de sensibilização, para que esse sujeito assuma, compreenda e se responsabilize pelo próprio processo. O processo, quem vai fazer, faz parte, né, ali, minimamente, duas pessoas, o orientando e o orientador, né? Ali são, digamos assim, ali os personagens principais, né, os protagonistas. Claro que numa linha clínica, a gente tem que abrir, né, essa análise, essa reflexão para outros campos também desse indivíduo, a família, a escola, né, ou o campo de trabalho, caso esse sujeito já esteja, né, no mercado de trabalho, esteja precisando de uma reorientação, certo? Então, o modelo clínico, ele segue a mesma lógica para todas as faixas etárias, né? O que vai ali diferenciar um pouco são digamos assim, os campos onde serão investigados esses processos profissionais, mas as questões individuais, né, as questões internas, são trabalhadas em conjunto com esse sujeito, tá? Então, você pode perguntar, Ivan, então esse processo é bem mais demorado, né, do que o processo atuarial estatístico. Sim, ele é mais demorado, né? Ele vai ter muito mais, digamos assim, uma ligação com o tempo do sujeito, com a velocidade do sujeito, com a disponibilidade interna do sujeito de trabalhar determinadas questões, né? Que para ele pode ser muito difíceis, né?
E aí, ele poder elaborar as ansiedades e os conflitos que estão vinculados a essa escolha. Então, esse primeiro passo parece assim, quando a gente coloca assim um slide, né? Ponto 1, ponto 2, parece ser uma coisa muito prática, né? Muito singela, muito simples. Mas esse é um passo importantíssimo e pode ser para o sujeito um passo muito difícil, certo? Então, o principal objetivo do orientador vai ser ajudar o orientando a elaborar a sua identidade vocacional ocupacional. Esse termo, né, identidade vocacional ocupacional, é um termo que foi colocado por Bohoslavsky, tá? E ele usa essa expressão em todas as suas, em todos os seus textos, tá? Então, essa identidade vocacional ocupacional vai ser construída com orientação do psicólogo. Mas quem vai elaborar efetivamente essa identidade é o sujeito, né? E o orientador ele vai mobilizar, então, né, sensibilizar o sujeito, orientando, né, para uma decisão autônoma, né, para que ele tome essa decisão de uma forma autônoma, de uma forma que ele se responsabilize por essa escolha, né? E aí, quando a gente fala essa palavra, né, responsabilizar, parece uma coisa muito pesada, né? Muito negativa, né? Nossa, eu vou ter que me responsabilizar. Mas isso, gente, é importantíssimo para qualquer processo digamos assim, de orientação profissional nesse modelo clínico, né? Esse termo responsabilização, ele é usado em várias abordagens teóricas, mas especialmente na Gestalt, né? A responsabilização do sujeito pelo seu próprio processo terapêutico, né? No caso aqui, pelo processo de orientação profissional, certo? Então, e esse processo de mobilização, né, de capacidade de decisão, vai implicar em uma série de decisões, em uma série de julgamentos, uma série de avaliações, né? Então, não é algo assim, simplesmente no sentido de que eu me responsabilizo pela escolha que eu fiz e ponto, né? Esse processo de responsabilização é um processo recheado de empoderamento desse sujeito, né? Das suas próprias características, ou seja, seu autoconhecimento, do conhecimento do mercado de trabalho, do conhecimento da profissão em si, do processo acadêmico e por aí vai. Então, assim, esse processo de responsabilização, né, para uma decisão autônoma, é um processo que é vinculado ao conhecimento de vários elementos, certo? Então, qual é o papel do orientador de acordo com essa abordagem, né, com essa modalidade clínica? O papel do orientando é ativo, tá? E o orientador, então, ele vai ser um facilitador, um mediador do processo de orientação, né? Em comparação ao modelo teórico estatístico, é um modelo que exige muito mais do orientando, por isso ele é mais ativo. A gente, em comparação ao modelo estatístico atuarial, né, o modelo estatístico ele é considerado um modelo mais passivo, porque se pressupõe que que os resultados dos testes psicológicos darão a esse sujeito um caminho, né, para se seguir. É claro que a gente sabe, né, quem está fazendo estágio no SPA, com o professor Takahashi, em orientação profissional, quem já fez, né, como o Djalma, que é o nosso monitor aqui da turma, vai falar exatamente isso. Olha, o uso do teste não é simplesmente aplicar o teste e dar o resultado do teste. Esse resultado ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser costurado,
Porém, né, o modelo atuarial, ele, de certa forma, acaba sendo muito mais objetivo, muito mais diretivo do que o modelo clínico, tá? Então, aqui na modalidade clínica, né, o orientador ele vai acompanhar o orientando em seu processo de reflexão, esclarecimento, permitindo que este elabore pouco a pouco o seu projeto profissional. Ajuda o orientando a aprofundar o seu conhecimento pessoal, ou seja, o seu autoconhecimento, resolver os conflitos que impedem a tomada de decisão, facilitar a interpretação correta da realidade educativa e socioprofissional, possibilitando a correção de imagens profissionais fantasiadas ou distorcidas. Isso é bem interessante também, porque às vezes muitos jovens, principalmente os mais jovens, né? As pessoas que são mais maduras, né? Têm uma idade mais avançada, não necessariamente chega com essa distorção fantasiada, né? Com essa distorção das imagens profissionais, mas pode acontecer também, tá? Na adolescência, isso é um pouco mais comum, né? Até por uma questão de amadurecimento mesmo. Então, o adolescente chega para a gente e fala assim, eu gosto muito de informática porque eu quero trabalhar com a internet, né? Como se a internet ela se resumisse em redes sociais, né? Então, essa escolha para ele seria uma grande brincadeira, né? Seria um grande lazer, imagina, né? A gente trabalhar com a internet, simplesmente pensando que a internet se resume às redes sociais. E a gente sabe que não é assim, né? A informática, né, e todos os outros cursos da área de exatas, por exemplo, elas têm, né, uma série de disciplinas, né, de sub-áreas que exigem do sujeito uma habilidade matemática, né, uma aptidão matemática, né, para que esse sujeito se tenha, digamos assim, uma maior possibilidade de se interessar por aqueles cursos. Às vezes, o jovem ele se desinteressa por um curso pelo fato dele não se ver dentro de uma área como essa, né? Eu preciso fazer muito cálculo, eu vou ter muitas disciplinas de cálculo. E isso pode sim ser um fator, né, impeditivo para aquela escolha, mas não é o único. Então, a gente tem que avaliar, né, junto com esse sujeito, fazer com que ele busque, com que ele procure, com que ele explore, né, da melhor maneira possível, outras áreas que possam satisfazer as suas necessidades, ok? Contribuir para a elaboração da identidade vocacional profissional autêntica e facilitar a aprendizagem do processo de decisão, permitindo que ele chegue de forma autônoma a uma decisão madura e consciente. O orientador, né, nessa modalidade, tem que ter bons conhecimentos em psicologia clínica e social, né? Assim, digamos assim, são duas áreas que são muito solicitadas nessa modalidade clínica. A clínica, né, exatamente pelo fato de ter uma abordagem, né, um direcionamento clínico ali, né? Qual a metodologia que eu vou utilizar, certo? E a social, exatamente para fazer uma análise meso e macrosocial, né? Dos grupos, certo? Dos grupos que estão ao redor desse sujeito, né? E da estrutura cultural e social onde ele está inserido, né? Então, é importante a gente ter uma ideia, né, das construções sobre a questão do mercado de trabalho, sobre a lógica do mercado de trabalho, sobre a questão educacional, certo? Então, a psicologia social, nesse caso, vai adicionar muito ao trabalho do orientador, ok? Então, quais seriam as etapas do processo de orientação profissional nesse caso?
a gente faria um diagnóstico inicial, que permite avaliar as condições iniciais do orientando, verificar, sobretudo, se a demanda realmente é de orientação profissional, porque pode acontecer também a primeira fala, né, a primeira queixa ser vir direcionada para uma orientação profissional, uma dificuldade de escolher uma carreira, dificuldade de escolher uma profissão, mas você, nessas primeiras entrevistas, pode identificar que a questão dele é muito mais de uma solução de conflitos, né, ou de algum tipo de ansiedade, enfim, alguma outra questão psicopatológica do que necessariamente de uma escolha profissional, né? E ali, né, o discurso, né, ao longo do discurso do orientando, você começa a perceber que, na verdade, ele não tem uma dificuldade de escolher o curso. Na verdade, ele já escolheu, ele já está bem certo do que ele quer, né? Então, às vezes, a questão é, tipo, como falar isso com os pais, como resolver um conflito, como não provocar, como não potencializar um conflito, como eu vou lidar com isso, né? Comigo mesmo, né? Muitas vezes, por exemplo, é uma profissão que socialmente está ligada ao gênero feminino, ao gênero masculino, e aí a própria pessoa pode ter conflitos relacionados a essa questão. E para ela é difícil assumir essa escolha. Então, muitas vezes, como eu estou dizendo, a escolha ela já está feita, né? Mas ele tem outras dificuldades que não se referem exatamente à escolha. Está relacionado, certo? Mas não é exatamente a escolha. Então, nesse caso, eu faria uma recomendação de processo terapêutico, clínico, tradicional, né? Não necessariamente de orientação profissional. Aí você pode me perguntar, Rivane, mas então aí nesse caso eu tenho que recomendar essa pessoa para outro psicólogo? Não necessariamente. Você, como sendo um psicólogo clínico, você mesmo pode seguir esse trabalho, tá? Desde que isso tudo fique muito claro, né, para a pessoa que você está orientando e, caso seja menor de idade, fique claro também para os responsáveis, né? Então, esse processo é um processo que pode levar aí alguns encontros, porque você vai ter que falar, né? Você vai ter que abordar esse assunto de uma forma que não vá agredir, digamos, de alguma forma, assim, o sujeito. Então, isso pode levar um tempo, né? É necessário que se estabeleça um vínculo inicial, estabeleça uma transferência. Então, a gente não pode sair falando, né, a mesma lógica da clínica, gente. A gente não pode sair falando, assim, ó, meu filho, a sua questão não tem nada a ver com profissão, tem a ver com o problema que você tem com sua mãe e com seu pai. Óbvio que você não vai falar dessa forma, né? E muito menos no primeiro encontro, né? Então, você vai conduzindo, né, o processo de forma que o sujeito, ele se conscientize de que a questão dele tem muito mais a ver com, por exemplo, uma solução de conflitos, uma solução de um problema que gera ansiedade nele, do que propriamente com a escolha em si. Ficou claro isso, gente? Então, a gente segue, tá? Com o conhecimento e o esclarecimento dos aspectos internos do indivíduo. Então, isso aqui vai ajudar, né, a gente a fazer, né, a dar continuidade, né, a esse levantamento de necessidades, né, de características da pessoa, de expectativas da pessoa, né? Então, características pessoais, interesses, habilidades, quais são os valores, os medos, as expectativas com relação ao futuro,
aos conflitos, às possíveis influências que ele percebe ter tido, né, nesse processo de decisão, de escolha, certo? O conhecimento e esclarecimento dos aspectos externos, né, que se referem à realidade socioprofissional e educativa, né? Porque seria muito ingênuo da nossa parte fazer uma orientação profissional só pautada nos desejos, nos interesses, nas características internas do sujeito, gente. Seria, assim, de uma ingenuidade muito grande. É importante que a gente trabalhe questões da realidade socioprofissional, da realidade educativa que o sujeito teve, né? Da realidade pregressa educativa desse sujeito, porque isso vai ajudar o próprio sujeito a avaliar as suas possibilidades, contrabalanceando com seus desejos. Uma escolha não deve ser feita exclusivamente em cima dos desejos, nem tampouco sobre as necessidades, digamos assim, econômicas, né, necessidades externas desse indivíduo. Então, o ideal, né, a gente sempre caminha no processo de orientação na direção desse ideal. Aí você pode me perguntar, Rivane, esse ideal, ele é 100% alcançado? Não, ele não é 100% alcançado, né? Mas a gente caminha nessa direção, né? No intuito de minimizar conflitos, minimizar informações conflitantes, ambiguidades, né? Tanto em relação ao sujeito, quanto em relação aos aspectos externos, ok? E aí a gente vai fazer exatamente essa sincronia, né, entre os aspectos internos e os externos. Assim, o que o sujeito tem, o que ele percebe que ele tem, o que ele percebe que ele pode ter, o que ele percebe que ele pode desenvolver e o que é a realidade externa dele. Ou seja, as possibilidades que ele tem hoje e as possibilidades que ele vislumbra para o futuro dele, né? E a realidade também que ele, quer dizer, de alguma forma, ele, digamos assim, a bagagem, né? A história pregressa dele, né? Como que isso pode também influenciar na construção desse projeto? O que dessa história pregressa, né? A gente tem para impactar esse processo de escolha. E aí a gente vai fazendo uma avaliação, né, da evolução do orientando e do processo de AP. Essa avaliação, gente, ela é constante. Eu diria que, assim, a cada passo que a gente dá, né, de 2 em 2 encontros, né, às vezes até de encontro em encontro, essa avaliação dessa evolução, ela é necessária. E essa avaliação é necessária ser feita junto com o orientando, exatamente para ele observar o seu próprio progresso, né? A gente não vai ali fazer uma avaliação e entregar uma avaliação pronta para ele. Absolutamente, né? Essa avaliação ela é feita em conjunto com o orientando, tá? Sem essa avaliação conjunta, contínua, né, da evolução do próprio sujeito, como é que ele vai perceber, como é que ele vai se dar conta, como ele vai gerenciar tudo que esteja ao seu redor, né? As características, as suas escolhas e por aí vai. Como? Alguém pode me responder? Eu não sei. Não existe para mim essa possibilidade. Ok? Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Então, quais são as vantagens do modelo clínico? Propicia a aprendizagem do processo de decisão e escolha, não só no âmbito profissional, tá, gente? O modelo clínico, ele propicia a aprendizagem do processo de decisão, de escolha, para todas as outras questões que possam surgir na vida do sujeito. Em que momentos da vida de vocês fazem escolhas? Em que momento da vida de vocês
vocês têm decisões. Tem um momento específico? Existe um período do desenvolvimento humano onde a decisão é feita, onde as escolhas são feitas e a partir dali você não pode escolher mais nada, você não pode decidir mais nada? Existe esse período de desenvolvimento? Exatamente, Marilza, todo momento. Todo momento é um momento de escolher, né? Todo momento é um momento de decisão, né? Desde aquelas decisões que a gente considera as mais simples, né? Ah, que roupa eu vou vestir hoje para sair, né? Até decisões mais importantes. A gente tem aí uma escala, né? De decisões, né? Das mais fáceis às mais difíceis, né? Qual é a carreira, né? O pessoal costuma brincar no senso comum, né? Em relação à escolha pessoal, né? As escolhas pessoais. Eu vou casar ou vou comprar uma bicicleta? Né? Assim, é um tipo de escolha muito engraçada, né? Uma expressão que é usada no senso comum muito engraçada, porque nos remete a pensar, né, o quanto que as escolhas elas podem ser difíceis, né? Ou seja, e que valores estão implicados ali, né, entre o que representa o casamento, né, e o que representa a compra de uma bicicleta, por exemplo, né? E da mesma forma na escolha profissional, né? O que representa eu fazer uma escolha X, uma escolha por medicina, uma escolha por direito, uma escolha por psicologia, ou uma escolha por um ensino superior tradicional, ou por uma escolha de um ensino superior tecnológico. Esse tipo de escolha especificamente é uma escolha muito difícil também de ser colocada, de ser feita, né? Porque da mesma forma que escolher casar ou não, escolher ter um casamento ou não, tá aí recheado de valores sociais, culturais, pessoais, escolher entre um ensino superior tradicional, né, como vocês estão fazendo, né, o ensino dentro de uma universidade, né, ou com uma grade, digamos assim, um desenvolvimento acadêmico mais extenso, ou fazer um ensino superior tecnológico, que tem uma grade superior menos extensa, mas também tem aí um recorte, né, de profissões mais específicos. Qual escolher? Por quê, gente? A gente vai ver isso em um outro texto. Vocês vão se lembrar disso quando eu falar. Né? O ensino superior tecnológico, quer dizer, o ensino tecnológico, as escolas técnicas, de modo geral, elas têm uma construção histórica diferente da construção histórica das universidades tradicionais. E até isso, pessoal, pode ser um impeditivo, digamos assim, valorativo, né, na escala de valores de um sujeito, né, no sentido de que uma escolha por um curso tecnológico é menos valorizado socialmente, não tem status, né, enfim, uma série de questões aí que podem ser discutidas junto com o orientando, ok? Viabilidade nos níveis institucional e privado. Então, o modelo clínico tem essa viabilidade nos níveis institucional e privado. No entanto, o mais comum da modalidade do modelo clínico é no privado. Essa viabilidade no nível institucional, ele vem crescendo, mas ainda não é a grande ênfase, porque a gente sabe que no modelo institucional, né, se privilegia um resultado mais imediato. E aí, para se obter esse resultado mais imediato, é necessário que se use os testes psicológicos, certo? Então, assim, mas a gente já vê algumas instituições escolares de ensino
fundamental, de ensino médio, que já começam a trabalhar questões articuladas com as suas disciplinas, né, específicas, né, de conteúdos específicos, algumas questões profissionais. E isso já contribui para o conhecimento da área, para o autoconhecimento. A pessoa começa ali, consciente ou inconscientemente, ela começa ali a se identificar, a construir a dar continuidade à sua construção de identidade, certo, gente? Então, é possível trabalhar, né, dentro de uma instituição com esse modelo clínico? É menos comum? Mas é possível, certo? A modalidade clínica, ela pode ser feita de forma individual ou feita em grupos, tá? Geralmente, essa modalidade, ela tem assim, uma média, né, de duração entre 10 a 15 sessões de 50 minutos cada por semana, né? Agora, isso aí, gente, é uma média, né? Vocês bem sabem que a média, né, a explicação da média estatisticamente é muito rasa, né? O cálculo da média, ela não diz muita coisa, né? Se vocês se lembram lá do conceito de média, né? É simplesmente, digamos ali, um, um sinalizador, mas isso não significa que possa ser menos ou mais, tá? E se quando é realizado em grupo, isso pode também ser diferente. Alguém levantou a mãozinha aqui. Estou conseguindo identificar quem foi. Pode falar. Quem foi que levantou a mãozinha aqui, Foi o gente? Gabi. Oi? Foi o Gabi. Tá como Gabi aqui. Eu não estou conseguindo ver. Não sei se foi a mãozinha foi sem querer ou por querer. Agora eu estou vendo. Gabriel Duarte. Quer falar, Gabriel? Acho que não. Acho que ele não quer falar. Eu acho que pode ser. Eu acho que ele abaixou a mão. Vamos lá, então. Ok, gente. Foi a Tudo bem? Gabriele, na verdade. Hã? Foi a Gabriele, mas ela falou que foi sem querer. Não, sem problemas. E aí a gente chega a algumas observações, né, do modelo clínico. Nem todas as pessoas conseguem, ao final do processo, definir uma profissão específica. Algumas pessoas podem definir a área, outros podem selecionar algumas opções, né? E aí o processo, de alguma forma, né, ele continua como se fosse uma espécie de reiniciação, né, da orientação. Só que aí, nesse momento, já mais focado, já mais direcionado, ou para a área específica, né, ou para algumas opções que aquele sujeito já pré-selecionou. Então, é necessário que, naquele momento, se comece, digamos assim, uma espécie de orientação, de uma exploração daquelas áreas, né, exploração também, né, do autoconhecimento, ele continua também tentando ali minimizar, diminuir as possibilidades, né, para que ele possa fazer uma escolha aí mais próxima das suas necessidades emocionais, econômicas, tá? Então, o psicólogo, ele deve respeitar o tempo e o ritmo de cada sujeito. O avanço do processo de escolha depende da etapa do processo de escolha em que se encontra o jovem, no início da orientação profissional, do nível de maturidade para decidir, da sua estrutura de personalidade, dos conflitos envolvidos nesse processo de decisão e da solução desses conflitos, né? Então, aqui, inclusive, eu até vou colocar, vocês podem, por favor, adicionar esse item, né? Solução dos conflitos, né? Então, é importante que o avanço
né, seja também levado em consideração o avanço eu escrevi errado aqui, da solução desses conflitos, né? Como bem disse lá no início, né, na descrição da modalidade clínica, a modalidade clínica, ela se dá, né, levando em consideração a capacidade que o sujeito tem de solucionando os conflitos, solucionando as ansiedades relacionadas a esse processo de escolha, ok? Inserir aqui, gente, no slide, esse item, mas o slide que está lá no Canvas, tá? E o slide que o Djalma já postou no Drive, não tem. Então, é importante que vocês adicionem esse item no slide 22. Solução de conflitos relacionados ao processo de escolha. Ok? Olha lá, hein? Se eu cobrar essa questão na atividade de vocês, não é nem prova, né? Na atividade de vocês não escreverem isso, eu não vou dar pontuação total, hein? Tá? Registrem aí, por favor. Não é não, Djalma? Tá de acordo? De acordo. Então, quais são os principais instrumentos utilizados, pessoal, na modalidade clínica? A gente sabe que os principais instrumentos utilizados na modalidade estatística vectorial são quais? Os testes psicológicos. Quais são os testes mais utilizados? Testes de personalidade, testes de inteligência, testes de interesses, testes de habilidades, certo? Na clínica, o principal instrumento é a entrevista. Por quê? No modelo clínico, se trabalha muito com as narrativas, com as associações, né, com os processos de reflexão desse sujeito. Tá? É possível incluir testes psicológicos? Sim. É possível incluir técnicas de dinâmicas de grupos? Sim. As dinâmicas de grupo, então, são muito plausíveis quando você está trabalhando, por exemplo, com grupos, né? Não devem ser grupos muito grandes, né? Por exemplo, se você está trabalhando numa escola, o ideal é que você subdivida, né, uma classe, por exemplo. Vamos supor que eu estivesse trabalhando aqui com vocês, né, em dinâmica de grupo. Né? A nossa turma tem 30 pessoas. Então, o ideal, talvez, fosse a gente dividir em 3 grupos de 10. Tá? Então, assim, por que isso? Porque a gente tem maior possibilidade de registrar, de conversar, de dar possibilidade de tempo, de espaço para as pessoas falarem, para as pessoas refletirem, para as pessoas elaborarem. Se eu faço um trabalho com 30 pessoas ao mesmo tempo, nesse modelo, com certeza as pessoas elas não vão aproveitar, né, essa aprendizagem de uma forma, digamos, equilibrada, né? Por quê, gente? Tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que não deixam a outra falar, né? Tem pessoas que não gostam de falar. Então, a ideia não é essa. A ideia é que você possibilite um espaço que todas as pessoas possam falar, tá? Então, os jogos, as dinâmicas, né, todas essas ferramentas que o psicólogo tem podem ser utilizadas na modalidade clínica, certo? Outras fontes de coleta de dados sobre a realidade educativa e socioprofissional, por exemplo, pesquisas em guias de profissões, websites, entrevistas com profissionais, visitas a universidades, locais de trabalho. Percebam que isso daí são instrumentos lá da modalidade informacional. Se lembra? O primeiro tópico desse arquivo de slides? Então, tudo isso, todas essas fontes de coleta de informações são contempladas no modelo informacional.
ok? Ficou claro que o modelo informacional é um modelo que anda junto com todos os outros modelos? Com o modelo estatístico, com o modelo clínico e com o modelo desenvolvimentista? Tá? E aí a gente entra, então, na última modalidade. Essa modalidade, né, do desenvolvimento vocacional, ela parte do princípio que o sujeito ele vai desenvolvendo, né? Ele desenvolve, é como se fosse, mal comparando, é como se fosse o desenvolvimento do sujeito, né? A partir segundo as teorias do Piaget, segundo as teorias do Vygotsky, de Freud, é um desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento, ele contempla a infância, a adolescência, a idade adulta e a terceira idade. Certo? Então, essa modalidade, ela surgiu com Super e Ginsberg e foi impulsionada por Pelletier, Bujold e Nuzzo em 1979. Ele tinha a proposta, né, surgiu com uma proposta intitulada como Concepção Operatória do Desenvolvimento Vocacional. Até parece com Piaget, né, gente, esse nome? Concepção Operatória do Desenvolvimento Vocacional. Então, a partir dessa concepção, né, o que seria essa concepção operatória do desenvolvimento vocacional? O que o Piaget lá atrás fala sobre o modelo de desenvolvimento operatório, gente? O que é operatório? Diz respeito ao quê? Né? A operação, né? A operacionalização, há uma ativação do sujeito. Né? O sujeito opera ao longo do seu desenvolvimento vocacional. Então, com isso, eles constituíram um programa de ativação do desenvolvimento, ADVP, cujo objetivo é instrumentar o indivíduo em relação às tarefas vocacionais. Então, nesse programa, né, como se fosse um programa, digamos assim, de etapas, né, de atividades, de estratégias, certo? Então, esse programa de ativação vai direcionar o sujeito a operar sobre o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento profissional. Então, assim, esse modelo de desenvolvimento vocacional, o sujeito ele é muito ativo também, ele é muito participativo. Né? Então, esta instrumentação compreende o chá, que devem ser desenvolvidos, né, apreendidas ou mobilizadas. O que é o chá, gente? Alguém se lembra o que é chá? O que significa essa sigla, chá? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Certo? Então, esse programa de ativação de desenvolvimento do sujeito vai propiciar com que o sujeito desenvolva instrumentos, com que o sujeito desenvolva ferramentas para buscar, para apreender conhecimento, habilidades e atitudes relacionadas àquela carreira. E aí, o Super, ele coloca que as pessoas que, digamos assim, se submetem, né, a esse modelo de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento que acaba passando, né, por um processo cognitivo, ele vai passar por essas 4 tarefas. A exploração, né, que diz respeito a um pensamento criador, né, explorar, pesquisar, explorar as áreas, explorar
os diversos cursos, explorar o mercado de trabalho, explorar a atuação profissional dos diversos cursos no mercado de trabalho, explorar, enfim, tudo que diz respeito às características, né, às informações de uma determinada área. Depois dessa tarefa de exploração, vem uma segunda tarefa chamada cristalização. Nessa cristalização, o processo cognitivo mais presente é o pensamento perceptual, né, em onde você, então, vai pegar essas informações que você fez, né, que você desenvolveu lá na primeira etapa, na primeira tarefa, e vai categorizar, vai hierarquizar, vai priorizar. Então, quem vai fazer isso? O psicólogo? Não, o próprio sujeito. Agora, percebam que é importante que o sujeito, ele seja um sujeito ativo dentro do seu desenvolvimento profissional. Caso contrário, esse processo de categorização, ele vai ficar com muitas lacunas, né? Então, é importante que depois desse processo de exploração, aconteça o processo de cristalização. Porque com esse processo de cristalização, o sujeito ele vai começar a, digamos assim, a separar, né, características que se comunicam, que dialogam, outras que não dialogam, vai começar a colocar ali graus de importância, né, graus de prioridade, e isso tudo vai ser conversado levando em consideração os seus valores, né, as suas necessidades emocionais, as suas necessidades econômicas, né, uma espécie de categorização. Simplesmente a cristalização é uma espécie de categorização. Então, ali, a gente pode pedir, né, para o orientando fazer um quadro, né, e esse quadro ele pode ser construído, pode ser passado, por exemplo, como uma tarefa, né, para o sujeito fazer, né, em outro momento que não seja o momento do encontro, né, com o psicólogo, ou pode ser construído junto, tá? Ele pode começar a fazer junto e depois continuar em casa, ou ele pode começar a fazer separado e continuar no consultório, ou pode também continuar junto o tempo todo. O ideal é que você sempre pense na questão da autonomia, né? Na questão do compromisso, na questão da responsabilização, né, do sujeito com a sua própria escolha. Então, levando isso em consideração, esse momento de categorização, assim como todos os outros momentos, é importante que você sempre pense nessa autonomia. Então, assim, não há um impeditivo de você estar do lado desse sujeito nesse processo de categorização, de priorização, mas muito mais no sentido de fazer com que o sujeito reflita do que ajudá-lo a categorizar propriamente dito, certo? E terceira tarefa, a especificação. Então, é um momento mais avaliativo, né? O pensamento cognitivo ali é mais um pensamento de avaliar, de avaliação. Então, eu vou comparar, né? Depois que eu categorizei, depois que eu priorizei, eu vou comparar uma carreira com a outra, características de uma carreira com a outra, né? Então, eu vou começar um processo de avaliação do que é melhor, né? Do que digamos assim, mais vantajoso, do que é menos vantajoso, o que me atende às necessidades, às diversas necessidades, né? Então, vou, de fato, fazer ali um julgamento, uma comparação. E, por fim, a realização, que é o pensamento implicativo, né? O que eu vou fazer para alcançar, né, essa meta, né? Como é que eu vou fazer para operacionalizar a minha escolha, né? Então, eu vou planejar, eu vou prever, vou
antecipar, né? Isso diz respeito à previsão, né? E essa previsão, ela pode ser pensada a curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? É previsto a realização de atividades e experiências para cada subtarefa, que permitam a aquisição do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes. Então, em cada uma dessas tarefas, gente, a gente tem N subtarefas. E essas subtarefas vão possibilitar que o sujeito adquira conhecimento sobre ele mesmo, né, sobre as suas habilidades, sobre as suas atitudes, sobre as características da profissão e do mercado, certo? O cumprimento dessas tarefas, né, de uma forma, assim, digamos assim, satisfatória, vai permitir que o indivíduo avance no seu processo de desenvolvimento. Então, essas 4 tarefas vocacionais que foram propostas por Super seriam, digamos assim, estratégias, direcionamentos que o psicólogo vai trabalhando junto com o sujeito de modo que possibilite esse desenvolvimento. Então, assim, se pressupõe que ao chegar na última tarefa, o sujeito já esteja, o sujeito apresente uma evolução, né? Então, você pode me perguntar assim, Ivone, mas se ele não chegou a uma carreira específica, né? A gente pode começar essas tarefas todas novamente dentro daquele rol de escolhas que foi feito. E aí a gente vai explorar mais, vai categorizar novamente, vai comparar novamente e vai fazer planejamentos novamente, até o ponto que se esgota essas possibilidades, certo? Então, trabalhar com um processo de orientação profissional, o psicólogo ele tem que estar muito preparado também para fazer esse processo, porque não só uma preparação técnica, mas uma preparação emocional, né? O psicólogo tende a achar que o desejo, né, é só do outro, a necessidade é só do outro que está ali, né, procurando. E, na verdade, muitas vezes as nossas questões acabam também influenciando no processo, tá? E influenciam a tal ponto de, muitas vezes, ser difícil para o profissional perceber que o sujeito não fez uma escolha ainda conclusiva e o psicólogo tem que lidar com aquela frustração. Às vezes, a frustração é do psicólogo, né? Também, né? Pode ser do sujeito? Sim, claro. Afinal de contas, é ele que está ali sendo trabalhado, né? Mas eu estou chamando a atenção para vocês de que o psicólogo também pode ser, ele pode também ser sequestrado, né? De uma forma a dificultar esse processo de escolha, né? Às vezes, uma expectativa que o psicólogo tem, que não é trabalhada no processo terapêutico dele mesmo, né, no processo de análise dele. Então, a ideia, né, desse processo, tanto do clínico quanto do desenvolvimento, né, percebo que o modelo de desenvolvimento tem uma lógica muito próxima do modelo clínico. A diferença é que o modelo de desenvolvimento vocacional vai pressupor a utilização dessas tarefas, tá? Dessas tarefas vocacionais, certo? Mas características pessoais, características sociais, a história pregressa educacional, tudo isso vai ser levado em consideração. E, assim como também vai ser levado em consideração a análise, a terapia do próprio profissional, tá? Porque o profissional ele tem que tomar muito cuidado com muitas coisas, mas com 2 eu destacaria aqui, né? Com as suas próprias expectativas em relação, né, ao que ele projeta no orientando, né, no sentido de o que ele acha pessoalmente que
seria melhor, né? O psicólogo não está ali para isso, né? Definitivamente não é essa a função do psicólogo, né? Direcionar dessa forma, né? De jeito nenhum, e menos ainda achar alguma coisa, né? Porque o psicólogo, ele também tem os seus valores, né, gente? Ele também tem os seus desejos, também tem as suas implicações. Então, natural, o psicólogo, ele possa ali, sim, Gabi, né? Mais marcado exatamente por essas tarefas vocacionais, tá? Seguindo aí essas 4 etapas, essas 4 tarefas. No modelo clínico, não se segue uma tarefa específica, né? O processo, ele vai, digamos assim, de uma forma muito mais... que vai, digamos assim, quem vai direcionando o processo são as demandas do próprio sujeito, tá? De uma forma mais solta, mais narrativa. Não é que aqui não seja narrativa, entende? Mas exatamente essa metodologia, né, do desenvolvimento, né, ativo das tarefas vocacionais. Quais seriam as vantagens, então, desse modelo desenvolvimentista? Pode também ser aplicado em grupos grandes ou individualmente, pode ser aplicado ao longo de várias séries escolares, ativando o processo, né? Porque a gente sabe, então, que nesse modelo de desenvolvimento vocacional, se pressupõe o quê, gente? O Programa de Ativação do Desenvolvimento, o ADVP, Programa de Ativação do Desenvolvimento. Dentro desse Programa de Ativação do Desenvolvimento, a gente tem, né, a gente tem essas tarefas, tá? A exploração, a cristalização, a especificação e a realização. Ok? Essa modalidade também tem um caráter preventivo, pois prepara o indivíduo para a resolução de problemas na escolha profissional e do processo de tomada de decisão, desenvolve habilidades específicas, não apenas no âmbito profissional. Desvantagens. Assim como o modelo clínico, é um processo mais longo, exige treinamento dos profissionais envolvidos, assim como também no modelo clínico, né? É importante que o psicólogo ele tenha, né, uma abordagem clínica, né, de preferência também que tenha, digamos assim, uma interface com a psicologia social. E uma outra desvantagem é o apoio institucional, né? Que a gente até poderia colocar lá também no modelo clínico, mas a gente sabe que esse aspecto especificamente, né, o apoio institucional, tanto do modelo clínico quanto do desenvolvimentista, né, do desenvolvimento vocacional, ele vem mudando. Por quê? Pesquisas mostram que quanto antes você começar a ativar o processo do desenvolvimento, da aprendizagem de escolha, da aprendizagem decisional, né, melhor o sujeito vai se sentir preparado para fazer escolhas mais importantes na vida dele. Então, o processo que vai começar a ser ativado, né, o processo vai começar a ser trabalhado lá, tanto no modelo clínico quanto no modelo desenvolvimentista, é que a aprendizagem em relação ao processo de decisão, ao processo de escolha, é um processo de aprendizagem que vai contribuir para todas as outras decisões na vida do sujeito, né? Então, o sujeito ele pode tomar decisões, né, na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade. Socialmente, culturalmente, a gente tem a ideia de que quem pode decidir, quem pode escolher, é o adulto. A criança, tadinha, ela é criança. O adolescente não sabe o que ele quer. E o idoso, né, já está
saindo de linha. Esse, gente, é o pensamento do senso comum. É o pensamento da nossa cultura, tá? Então, quando a gente fala de processo de escolha dentro da nossa sociedade, né, a gente tem muitos fatores aí a serem pensados. Até que ponto efetivamente uma escolha é uma escolha, considerando aí as questões mercadológicas, questões relacionadas às características do mercado de trabalho, né, a globalização, a reestruturação produtiva, até que ponto, né, uma escolha ela não é direcionada, digamos assim, né, para o mercado de trabalho, não é direcionada institucionalmente, ok? Isso é um ponto. Um outro ponto é que algumas faixas etárias, como essas que eu citei, a infância, a adolescência e a terceira idade, não são culturalmente consideradas como capazes de fazer escolhas. Logo, não se investe em processos de aprendizagem para se fazer escolhas. Rivane, mas você está falando de escolha profissional? Também. Né? Quando a escolha profissional é uma escolha dentro das milhares de escolhas que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida. Né? Uma escolha na infância, né, entre escolher que sobremesa você quer comer, né, se você quer um pirulito ou se você quer um chocolate, né? Na adolescência, se você quer escolher, né, uma determinada roupa, uma determinada marca, na idade adulta, escolher em que tipo de grupos de lazer eu quero participar. Veja, eu estou falando aqui, teoricamente, de escolhas banais, né? No entanto, essas escolhas banais são processos, digamos assim, mais rasos do início de um processo de aprendizagem de escolha. Se eu não consigo fazer escolhas, né, entre se eu quero comer um chocolate ou um pirulito, eu vou dar as duas coisas para a criança, né? Eu vou dar, ou o contrário, né? O outro extremo, eu não vou dar nenhum, porque ela não sabe escolher, né? Se ela quer o pirulito, claro, gente, guardadas as devidas proporções relacionadas à maturidade cognitiva e emocional de cada faixa etária, né? É claro que a gente tem que trabalhar a questão de escolha, de decisão, salvaguardando, né, o cuidado, a proteção, a não exposição às pessoas, a situações digamos assim, a situações de exposições extremas, enfim, por exemplo, como uma criança vai escolher que roupa que ela vai para o parquinho, né? Nossa, Ivane, mas uma criança pode escolher que roupa vai para o parquinho? Sim, pode escolher. Agora, você não vai abrir o guarda-roupa para ela escolher dentro de todas aquelas possibilidades, certo? Você vai possibilitar uma escolha para ela. Você coloca ali 2 peças, 3 peças de roupa, ela já vai estar ali fazendo a escolha dela, gente. E aí, quando eu falo de exposição, né, eu não vou abrir o guarda-roupa para essa criança e fazer com que ela escolha, por exemplo, uma roupa completamente, digamos assim, uma escolha de verão para uma roupa de inverno, para uma roupa de inverno para uma estação do verão. Enfim, então eu não vou expor o sujeito, não vou expor a saúde, né? Não vou expor ao perigo, né? Mas é um processo de aprendizagem de escolha, certo? Exatamente, Gabi. Quanto menos você trabalha isso com as crianças e adolescentes, mais os adultos têm dificuldade de realizar essas escolhas. Então, a ideia é exatamente essa, né?
quanto mais se trabalha, né, quanto mais cedo se trabalha, maior a probabilidade desse adulto saber, né, escolher, ou pelo menos, Gabriel, saber que essa escolha é sim um processo difícil, que essa escolha não é uma escolha entre escolher algo bom e algo ruim. Muitas vezes é escolher entre algo bom e algo muito bom, e algo outro muito bom. Então é muito difícil escolher, porque a escolha implica em abdicar, né? Em não escolher outra coisa que também poderia ser muito boa, né? Esse é o grande problema da escolha, né? Um dos grandes problemas da escolha, porque seria muito fácil, né? Facilitaria muito o processo de escolha se a gente tivesse duas coisas apenas. Ah, uma coisa muito ruim, uma coisa muito boa. Beleza, vou escolher a coisa muito boa, né? Isso simplificaria muito o processo, mas o fato é que, na realidade, isso não acontece dessa forma. Ok? Com a teoria desenvolvimentista, alinhada ao Programa de Ativação do Desenvolvimento Vocacional, tem sido reforçada a importância, então, de uma educação para a carreira. Então, essa educação para a carreira, ela pode começar a ser realizada desde os primeiros momentos que a criança entra na escola, no ensino infantil, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né, e não deixar, né, para se trabalhar questões de escolha, e aí não necessariamente a questão da escolha profissional, lá na véspera do ano do vestibular, na véspera do ano do ENAD. Entende? Porque, veja, nesse momento, né, que o adolescente está lá no ensino médio, ele já tem tantas outras preocupações, né, em relação às disciplinas, em relação às transformações no seu próprio corpo, na sua forma de pensar, né, na reestruturação da sua própria identidade pessoal, né? Então, trabalhar com isso, né, trabalhar mais essa informação exclusivamente nesse momento pode não ser tão aproveitável, entende? Né? Então, assim, o ideal é que você já vá trabalhando isso gradativamente. Se você tem possibilidade de trabalhar numa instituição educacional, né, seja ela qual for o nível, de você conseguir começar a implementar um projeto de orientação profissional, isso vai chegar lá na frente com um super desenvolvimento, né? Com uma escolha muito mais autêntica, com uma escolha muito mais consciente, né? E da mesma forma, possibilitando um ótimo desempenho no ENAD, no vestibular, seja em qualquer tipo de avaliação, porque o sujeito ele vai estar implicado. O grande problema é que, se eu não trabalho isso com um tempo, né, relativamente bom, o sujeito não vai se desenvolver. E aí, ele não se desenvolvendo, a probabilidade de ele fazer uma escolha não acertada é muito maior. Então, ele vai ter um mau desempenho. E o que as escolas, as instituições educacionais não querem é exatamente o mau desempenho. Elas querem que a lista de alunos aprovados, né, em determinadas instituições seja publicado nos outdoors, nas redes sociais e por aí vai. Então, a gente tem esse probleminha aí, né, que é considerado, né, digamos assim, de alguma forma, um probleminha, né, porque a gente se depara com uma lógica de mercado que atinge, inclusive, as instituições educacionais. Então, fazer um trabalho desse é um trabalho também desafiador do psicólogo, porque se ele encontra abertura, ótimo, né? Mas se ele não encontra, muitas vezes ele acaba tendo que se limitar, né, a aplicação de testes, a trabalhar os resultados desse teste, né? Quando a gente encontra, né, a possibilidade, quando a gente encontra o espaço para se trabalhar os resultados do teste, isso já é maravilhoso, né?
Agora, tem instituições, por exemplo, que elas querem um resultado, assim, de uma forma objetiva, como se o teste fosse um jogo de cartas, como se o teste fosse uma bola de cristal. E aí fica bem complicado. Então, quais são os objetivos da educação para a carreira? Estimular o autoconhecimento e o conhecimento das oportunidades profissionais, facilitar a aprendizagem, tomada de decisões, desenvolvimento de habilidades e atitudes de autogestão, de autogerenciamento, entendeu? Isso é uma coisa muito importante, essa autogestão, né? O sujeito conseguir pensar o seu espaço, o seu tempo, né, as suas escolhas, as suas possibilidades, os seus limites. Isso é muito, muito bacana. A gente tem aqui, né, algumas outras abordagens que podem ser utilizadas também, né, como modalidade de orientação, que é a abordagem sócio-histórica, que é embasada na psicologia social sócio-histórica, né, sociológica, que vai fazer, digamos assim, uma leitura muito mais ampla, macrosocial, né, dos aspectos culturais, das construções históricas, por exemplo, das carreiras, né? E aí se faz também uma reflexão sobre as questões de gênero, as questões de raça, tá? A modalidade psicopedagógica, né? Que vai, digamos assim, direcionar mais o sujeito para esse processo de aprendizagem também, comportamental, né? Analisando as vivências do sujeito no aqui e agora e como que ele pode se colocar, né? Como que ele responde comportamentalmente às situações, às contingências que acontecem ao redor dele, né? Então, essas abordagens também são usadas, né, na orientação profissional. Aqui, gente, tem uma atividadezinha, mas é uma atividade que eu uso quando a gente está no presencial, tá? Mas se vocês quiserem fazer só para modo de exercício, tá? Podem fazer, mas não tem nenhuma pontuação, né? Não precisam registrar, né, no fórum, nada disso, tá? É só mesmo porque é o mesmo slide que eu utilizo lá no presencial, tá bem? Então, a gente faz isso, né, como uma forma de engajamento dos próprios alunos da disciplina de orientação profissional, porque, afinal de contas, vocês estão também num processo de desenvolvimento de carreira, né? Então, a gente trabalha aí fazendo essa interseção, né, entre o que a gente viu, teoricamente, nos textos, né, e aí a gente faz um sorteio, né, isso cria aí uma certa agitação aí entre os alunos, então é um movimento bem, bem bacana, então os alunos apresentam, vão lá na frente e espontaneamente acabam desenvolvendo, né, ou pelo menos vivenciando outras possibilidades, tá bem? Aqui, no final do slide, como eu mostrei para vocês na aula passada, tem, né, o registro de alguns testes, né, psicológicos. Nós não entraremos, né, na descrição desses testes. Eu coloquei eles aqui só para modo mesmo de exemplificação, tá? Capacidade intelectual, a avaliação de personalidade, avaliação de interesses, avaliação de habilidades, né? Aqui tem outros também, de interesses, de autoeficácia, né, de maturidade profissional, certo? Então, todos esses testes têm a descrição dele no site da Mago Psicotestes, que é esse símbolozinho que tem aqui em cima, tá? Então, vocês entram no site da Mago Psicotestes e lá tem uma listagem gigante, né, de testes psicológicos separados por esses critérios de classificação, tá? Tem outros também, mas os mais utilizados são esses 4. Ok? Tudo bem, pessoas? Tem alguma consideração até o momento? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou só fechar a janela, porque começou uma obra aqui do meu lado nesse momento.
Diminuiu um pouquinho, mas não fechou completamente, tá? Enquanto isso, eu vou mudando de slide. Professora, tem uma mãozinha levantada ali, do João Marcos Figueira. Ei, João. Figueiredo Assis. Obrigado, Jana. Eu queria só... eu fiquei pensando nessa questão principalmente do modelo psicométrico e essa mudança da resolução do Supremo Tribunal sobre a questão da aquisição, comercialização e acesso dos testes. Se você considera que isso impacta esses modelos, quer dizer, todos os modelos podem ser impactados, né? Por essa resolução no Brasil, como é que isso fica? Não sei, é uma preocupação. De alguma forma, acaba afetando, né, João? Porque uma vez que abre-se a possibilidade de outros profissionais utilizarem os testes, se pressupõe que, por exemplo, dentro do campo da orientação profissional, outra pessoa também poderia estar fazendo a orientação. Na verdade, a implicação mais grave, né? Quer dizer, essa é muito grave, mas tão grave quanto, né, seria o fato de que outros profissionais de outras áreas que não sejam da psicologia, né, usar testes, sejam eles quais forem, né, pode dizer, mas teste de personalidade é mais profundo do que um teste de interesse. Não necessariamente, né? A questão que cada teste, como eu falei no início da aula de hoje, cada teste, ele é construído, ele é embasado em cima de um modelo teórico da psicologia. Então, se o sujeito, né, o profissional, ele não tem esse conhecimento na formação do psicólogo, é possível também que a utilização desses testes seja, digamos assim, seja feita de uma forma muito banalizada, muito sem critérios, sem assim. Então, assim, eu acho muito complicado isso, muito complicado em todas as áreas, independente da área que se esteja pensando, né, a atuação do psicólogo, tá? Obrigado. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, se eu consigo compartilhar a outra tela. Peraí. Professora, Marcelo Gomes e a Laura Fernandes vão precisar sair mais cedo. Aqui não tem problema não, Djalma, aqui, tá, Laura? É porque aqui no Teams ele registra a entrada e a saída, diferente um pouquinho do Canvas. Então, eu puxando aqui a minha lista neste momento, eu consigo pegar todos vocês. Como o número de participantes aqui na reunião já está estabilizado há algum tempo, eu vou puxar aqui essa lista nesse momento, ok? Ó, já puxei. Mas não é para vocês saírem não, tá? Deixa eu pegar aqui o outro slide. Isso aqui. Já visualizam? Sim. Esse slide, deixa eu ver quantos slides tem aqui. É um slide pequeno, só tem 19 slides. Mas com certeza a gente não vai terminá-lo hoje. Só queria passar rapidamente, assim, para vocês, né, algumas coisas desse capítulo 3,
Esse capítulo 3 também já está lá no Canvas, o PDF do texto, né? Porque eles estão juntos, 1, 2 e 3. E o slide que não está ainda. Acho que o slide está com o Djalma no Drive, correto, Djalma? Sim. Tá. Esse slide eu não coloquei ainda no Canvas, vou colocar mais tarde hoje, tá? Então, aqui nesse texto, que é o capítulo 3 do livro da Kátia Neiva, né? Escolha profissional como processo. Né? Então, nesse texto, a gente vai falar mais especificamente sobre o processo de orientação em si, levando em consideração especialmente o modelo clínico e desenvolvimentista. Tá? Então, a gente vai falar sobre a identidade, só passar aqui rapidinho para vocês. A gente vai falar sobre a questão do luto, né, no adolescente, processo de luto em relação à escolha profissional, tá? A gente vai falar da construção da identidade, segundo Bohuslavski. A gente vai falar, né, como que Bohuslavski entende a identidade vocacional e a identidade ocupacional, como que isso está ligado à nossa identidade pessoal, né, enquanto pessoas, enquanto sujeitos no mundo, né? Aqui falar um pouquinho das identificações, né? Como podemos compreender essa identidade vocacional. Então, o Bohuslavski você vai apresentar para a gente algumas etapas da elaboração do luto, né? Lembrando que o Bohuslavski, né, é um autor, um teórico argentino, e ele tem, né, segue uma abordagem aí, faz uma leitura psicanalítica desse processo de escolha, da construção da identidade, certo? Então, ele vai falar desse processo de luto, a gente vai falar dele semana que vem. Defendos também, ele vai falar sobre alguns tipos de luto que o adolescente passa, né? Especialmente os adolescentes, tá, gente? Mas o Bohuslavski, ele fala do processo de luto de uma forma mais generalista, né? Então, esse processo de luto, ele pode acontecer não só na adolescência, mas pode também acontecer em outros momentos da vida do sujeito, certo? E aí o Bohuslavski vai sinalizar para a gente dois tipos de transtornos, dois tipos de perturbação que são muito comuns, né? Não são, como que eu posso dizer? Podem ser trabalhados, mas são tipos de perturbações que podem acontecer, né? Ocasionando aí uma espécie de desadaptação, né? do sujeito no seu contexto, né, social. Então, a identidade negativa e a pseudo-identidade são são essas duas perturbações mais importantes, sinalizadas por Bohuslavski, tá? E aí a gente tem, a partir daqui, no slide 15, são informações extras desse mesmo texto, tá? E que eu coloquei aqui, que são informações de alguma forma que a gente já viu nos dois textos anteriores, então eu não vou passar por essa leitura novamente. Vocês estão vendo aqui, ó, Winsberg e Super, né, da abordagem desenvolvimentista, os estágios, as etapas, né, aqui tem uma observação do Erickson, que também trabalha sobre o sentimento de identidade pessoal. Então, são elementos que contribuem, que estão no texto, né? Essa questão do Bohuslavski, a gente não vai abordar, né, aqui na nossa aula, mas ele está lá no texto também, só para vocês não acharem estranho, né? Nossa, mas a Reivane tem isso no texto, mas a Reivane não falou, né? Realmente eu não falei, né? Tá aqui só como uma orientação para vocês. O que a gente vai ver, né, vai até exatamente o slide 14, nesse arquivo, ok?
Vou só ver mais uma coisinha aqui. Bom, então vamos lá. E esse texto, ele começa exatamente fazendo uma reflexão, né, do que a gente terminou de ver no slide anterior, né, sobre a influência dos valores sociais, familiares, culturais, institucionais, na construção da subjetividade do sujeito, né? Então, se pressupõe que todas essas decisões, né, na vida do sujeito, né, na vida de todos nós, né, entre elas as decisões profissionais, são afetadas por essas características sociais. Entre essas características sociais, nós temos uma sociedade, uma cultura que pouco estimula o processo de aprendizagem de escolha, como a gente falou agora há pouco, certo? Então, a sociedade, de modo geral, quando eu estou falando sociedade, eu estou falando família, instituições de ensino, né? E até mesmo os valores compartilhados culturalmente preparam muito pouco o adolescente para essa tomada de decisão, concordam? E aí, né, geralmente, essas instituições, a escola, a família, a gente poderia incluir aí também a igreja, né, sempre acabam decidindo pela criança e pelo adolescente. Quais as implicações que isso tem? As implicações que isso tem é que, uma vez que a gente não ensina, né, minimamente as crianças ou adolescentes a escolher, a decidir, e isso implica obrigatoriamente em analisar, avaliar, né, os prós e os contras, saber enfrentar os prós e os contras, saber entender as consequências dessa escolha, né, proporcionalmente falando, em relação a cada faixa etária. Se a gente não ensina, se a gente não contribui, se a gente não facilita para esse processo de aprendizagem, a gente vai ter aí, sim, um adolescente e um adulto com muita dificuldade de escolha. Porque escolher, gente, não é e nunca vai ser um processo fácil. Certo? O fato é que quanto mais a gente aumentar, né, a possibilidade desse sujeito aprender a escolher, a poder lidar com essa escolha, né, porque o aprender a escolher implica em fazer a escolha propriamente dita, né, e aprender a lidar com as consequências dessa escolha. E aí o adolescente que não teve minimamente uma aprendizagem sobre escolha, se vê na época do vestibular, né, na época de se fazer ENAD, enfim, na época de se escolher uma carreira, sem saber escolher. Né? Ele não aprendeu a escolher nada na sua vida, né? Ou esse processo de aprendizagem de escolha não foi estimulado, então ele vai ter mais dificuldade de escolher. Agora, tem uma outra questão, né, gente? Quando a gente está falando de processo de escolha, a gente não pode esquecer absolutamente, principalmente quando a gente está trabalhando com esse tema, no ensino infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente está falando de uma implicação da família. Porque, obviamente, a criança, o adolescente não vai escolher aleatoriamente, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser tem que ter ali um acompanhamento dessa escolha, né? Quando eu falo um direcionamento, não um direcionamento, digamos assim, fechado, né? Aquele direcionamento que vai inibir, né, o desejo, as necessidades do sujeito, no caso aí a criança ou adolescente, mas vai possibilitar gradativamente que esse sujeito aprenda a escolher, né? Então, aquilo que eu falei antes, né? Escolher entre as coisas mais simples até aquelas mais complexas, como uma carreira. E, além disso, a gente pode adicionar o fato de que na nossa sociedade, na nossa cultura, determinados tipos de escolhas,
eles só podem ser feitos uma única vez na sua vida. Se você fizer mais de uma vez uma escolha, se você fez uma escolha e depois você troca essa escolha, você é colocado na cruz, né? Você é crucificado, né? Socialmente. E aí a gente tem a família, sim, também contribuindo para essa crucificação. Nós temos os grupos de pares, também crucificam, né? Aqueles amigos. Muitas vezes a própria instituição e a sociedade como um todo, né? Que não vê a reescolha como uma conotação positiva, né? Você reescolher é muito difícil. Embora, né, no senso comum, a gente já começa a perceber uma mudança nessa narrativa, né, uma mudança na abertura nessa reescolha, isso não é, na prática, não é muito assim aceitado ainda não, tá? Então, o fato é que o adolescente ele tem que escolher alguma coisa, né? Ele é cobrado a fazer essa escolha. Isso é muito difícil para ele, para qualquer pessoa seria, mas para ele também acaba ficando muito difícil, porque o adolescente, ele está numa fase de transição na vida dele, né? De uma forma existencial até, né? Uma transformação fisiológica, uma transformação na forma de pensar, uma transformação em muitos aspectos, né? Então, mais esse conflito na vida do sujeito, naquele momento, vai complexificar ainda mais a escolha, ok? Então, como que é que o adolescente fará essa escolha rapidamente se ele não foi preparado, né? Se ele não foi, digamos assim, se ele não aprendeu a escolher. E mais uma vez eu repito, gente, isso, aprender a escolher não significa aprender, não significa escolher certo, mas aprender a escolher significa aprender a fazer escolhas naquele momento de vida que possam sustentar, que possam satisfazer necessidades pessoais, necessidades, digamos assim, no sentido de desejo, no sentido de econômico, mas, sobretudo, conseguir lidar com essas escolhas, né? Com as possibilidades que ele não escolheu, com as possibilidades que ele perdeu, né? Enfim, então, trabalhar, saber escolher, não é saber escolher o certo, mas uma vez que ele escolheu errado, teoricamente, ele possa usar, né, do desenvolvimento que ele tem, né, do autoconhecimento que ele tem para ele lidar melhor com isso, para ele não paralisar, né? Então, esse processo de escolha, esse processo de decisão é um processo que não ajuda exclusivamente a pessoa a escolher a área especificamente, mas ajuda a aprender o que é o próprio processo de escolha. Ficou claro isso, gente? Exatamente, João. Na sociedade líquida, a questão das escolhas fica muito mais complexa, né? Porque nós não temos mais as barreiras, né, concretas que até há algum tempo atrás, né, se tinha, né, as demarcações, né, entre os vários espaços sociais, né? Então, essa sociedade líquida contribui para um mercado de trabalho também líquido, né? Que faz com que as profissões antigas deixem de existir, com que profissões novas comecem a existir, com que também as relações de trabalho também não se estabeleçam da mesma forma como se estabeleciam anteriormente, né? Tudo é feito com muito mais volatilidade, né? E isso acaba, sim,
influenciando, né, as percepções do sujeito, a forma como o sujeito lida, né, com o mundo, ok? Então, só para a gente finalizar, deixa eu ver se tem aqui, tá? Vou deixar esse luto para a semana que vem. O que a escolha de uma ocupação define, gente? Que escolher uma ocupação, o que isso implica na vida da pessoa? Escolher um local de trabalho, escolher uma rotina, escolher um ambiente de trabalho, né? Que tipo de ambiente ele quer, os companheiros de trabalho que ele quer ter, os retornos que se pode obter, salário, prestígio, promoção, né? Status social. Então, escolher uma profissão é não só decidir o que fazer, mas também é decidir quem se quer ser, é escolher um estilo de vida, é escolher um modo de se viver. E muitas vezes o jovem, por imaturidade, ele não pensa em todos esses aspectos. Ele olha para a carreira, né, no aqui e agora. O que eu tenho que fazer para escolher uma carreira? Que essa carreira, o curso dessa carreira tem quais disciplinas? Ponto. Né? No máximo, ele vai fazer uma análise sozinho, talvez, do mercado de trabalho. Como que eu vou, em que eu posso trabalhar? Né? Então, ele não pensa na vida futura dele. Nossa, a vida é muito grande, né, gente? A vida para o adolescente, na visão do adolescente, a vida é algo que não tem fim, é algo para ser vivido. Logo, ele não vai pensar, ele não vai ter essa preocupação de modo geral, tá, gente? Não estou dizendo que ninguém não pense isso, mas de modo geral, não se tem uma tendência a escolher o estilo de vida, né? E muitas vezes isso é uma questão que influencia diretamente na escolha da profissão. Não, quero fazer medicina a qualquer custo. Minha família, né, é uma família de médicos, eu também me identifico muito com médicos e tal, mas ele não pensa muito bem fazendo essa reflexão do estilo de vida. Não que ele até tenha essa vivência do estilo de vida, porque a família também né? É da área médica, mas ele não para pensar nela mesma, nele mesmo, né? É como se a vida futura, como se o estilo de vida fosse algo tão distante que ele acaba esquecendo de pensar, entende? Mas está ali e tem que ser pensado. Ok, pessoas? Bom, gente, eu acho que hoje nós já tivemos bastante informações, né? Eu acho que seria interessante a gente começar semana que vem, então, a partir desse... Eu vou ficar nesse slide verde aqui, o slide 4, tá? Desse arquivo do capítulo 3. A gente começa a aula fazendo justamente essa mesma reflexão. E aí a gente vai passar pela questão do luto, pela questão da identidade, tá? E das etapas do luto, ok? Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Querem aproveitar esse restinho de aula para fazer algum comentário? Eu já estou subindo, tá, gente? Essas aulas que a gente está fazendo aqui no Teams, eu estou subindo todas elas para o meu canal do YouTube lá, no YouTube, tá? Essa de hoje, assim que eu receber lá no meu e-mail institucional, eu subo também para o canal, tá? É isso. Tenham, então, uma ótima semana, um ótimo dia, e a gente se encontra semana que vem. Ah, eu devo, gente, só uma outra observação. Eu devo aí até quinta-feira, agora, próxima, dia 18 de março, eu devo postar no Fórum de Dúvidas as nossas orientações da nossa A1. São orientações da A1, tá? Não é a A1 já propriamente dita, tá? São as orientações, os prazos, né, datas, horários, o que vai ser, tá? A divisão, né, das atividades em fórum temático avaliativo,
em atividade individual. Então, eu vou fazer aí, digamos, um direcionamento inicial da nossa A1, tá? Vai ser publicado no Fórum de Dúvidas até quinta-feira, ok? Eu aviso o Djalma para o Djalma avisar vocês pelo WhatsApp, tá bem? Então, grande abraço, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Boa tarde, professora. Boa tarde, Djalma.